Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 531 e minguando até 759 dias, 29 de maio de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 531, Enoque, o Pai da Vida, parte 69, Amor e Liberdade, parte 19, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam acompanhar tudo que fora dito antes. E também deixo na descrição um blog que antecipe a esse, né? Um blog que antecede e um outro blog que antecipe, ok? Para que vocês possam relacionar isso nas suas consciências, sem que vocês possam tirar conclusões precipitadas. Não faça isso. Trabalhe isso nas suas consciências, trabalhe isso de uma forma respeitosa, educada, certo? Que isso vai ser muito bom para você, vai ser muito produtivo, né? Para que vocês possam ganhar consciência em tudo. Faça isso e faça com respeito. E também deixo na descrição a abertura desse título, Enoque, o Pai da Vida. Ficou muito interessante essa abertura, né? A partir da abertura, aí vocês queiram dar continuidade, parte por parte, vocês trabalham isso, é muito interessante. Eu fiz desse blog, Enoque, o Pai da Vida, 70 blogs diários. Eu fiz desse título 70 blogs diários, né, com repartição sobre os subtítulos também, da mesma forma. Eu gosto muito de trabalhar os subtítulos sobre o título e subtítulo, porque eles vão nos direcionando aquilo que nós queremos relacionar no momento exato, no tempo exato daquelas ideias, daquela ideologia, certo? Vocês acompanhem tudo, que vai ficar muito interessante, ok? Eu sempre deixo na descrição, né, uma referência desse título e da mesma forma para que vocês possam ter acompanhamento de tudo, para que vocês possam relacionar tudo isso de uma forma respeitosa, uma forma educada de compreender uma coisa e outra, ok? Não deixe de relacionar isso em suas consciências, é muito interessante vocês fazer isso e isso é importante, ok? Vamos então fazer a leitura, né, deste blog diário, fazer expressão livre. A expressão livre é tudo que é formação de Cristo e tudo aquilo que é dimensão sociais, aquilo que já tem dentro da sociedade. Existe forma, né, muito delicada para você expressar, para você relacionar, certo? Eu tenho feito vários gráficos para mim relacionar todas as coisas, certo? E porque quando a gente está na expressão visual, a gente consegue relacionar muitas coisas boas. Esse quadro aqui e esse quadro aqui ficou muito interessante para que vocês possam conhecer isso, né? Vou dar às vezes vocês não viram os blogs diários, a qual eu fiz a abertura desses quadros, mas aí eu vou passar aqui para dar uma continuidade, refrescar as nossas consciências, para que nós entendamos tudo que está sendo dito, porque tudo o que eu falo dentro deste blog diário é uma continuidade, é uma coisa para que você possa dar continuidade. Não pegue nada pelo meio, para que antes você possa entender tudo, para que você não fale coisas precipitadamente, ok? Aqui está, esse aqui essa formação aqui eu coloquei ela de uma consciência negada, certo?
é um consciência negada. Ou seja, as pessoas dessa postura aqui, ela está ativando os seus corpos emocionais. Por exemplo, os meus desejos, as minhas vontades, né? Faça a minha vontade. Esse aqui explica muito bem isso. Faça a minha vontade. E qual que seria essa vontade? São os seus desejos emocionais, né? Vamos supor, vamos falar isso, sexo e dinheiro é o que importa. É a única coisa que explica esse corpo emocional rápido. Sexo e dinheiro é o que importa. Então, isso aqui é uma consciência, é uma inconsciência que seja negada. Aqui eu estou falando aqui, essa postura aqui, coloco no corpo aqui uma bolinha, significa que esse corpo esse corpo em específico aqui, ele tem uma consciência. Quando eu coloco uma bolinha aqui no interior, é porque ele tem consciência. Ele tem consciência tanto no interior e como também no exterior do corpo dele, certo? E que aqui no meio aqui, ó, corpo representando o corpo, aqui representando a vida, ele está entendendo que ele tem uma consciência dessa vida. Entendeu? Tem uma consciência dessa vida e tem uma consciência desse corpo. Mas essa postura aqui é negada, porque ele está negando o seu interior. Para quê? Para ele manter um plano espiritual aqui, para fazer um trabalho para Cristo. E qual que seria o trabalho para Cristo? O anticristo. O anticristo, certo? Tem várias formas de vocês entender isso, né. Existe delicadeza, né, conforme a gente vai amadurecendo as nossas consciências, deixando de ser uma criança, né, deixando essas ideias de criancice, a gente vamos poder falar mais de Cristo e de anticristo de uma forma mais aberta, mais expressiva. Aí vocês vai compreender o que representa Cristo e anticristo, certo? Aí vocês vai ter relacionamento. Eu falando assim, quem está acompanhando, eles já vai começar a compreender tudo. Existe blogs, tudo é um processo evolutivo para você chegar em determinado tempo, em determinada situação, onde as pessoas possam estar conhecidas. Então, esses gráficos aqui, eles nos ajudam muito bem a entender. Aqui eu falei de uma inconsciência negada, e aqui uma uma consciência negada, uma inconsciência negada, uma consciência negada, certo? Essa aqui é a postura real do marido e essa aqui é a postura real da esposa, certo? A esposa aqui, ou criança, né, que seja dependendo desse mentor, que está dependendo desse mentor, é uma criança, uma pessoa, uma esposa, ou um um membro de uma religião em específico está aqui. Então isso aqui é uma postura, ideal, uma postura ideal da esposa, dos filhos, de tudo. E isso aqui é uma esposa é uma postura real, né. Você viu que no quarto aqui, ó, não tem Cristo, tem a glória desse corpo? Porque o Cristo, se você estiver glorificado com Deus no interior e no exterior, você de uma certa forma, você está glorificado, é a mesma coisa de você estar no paraíso de Deus, porque Deus construiu o homem em pé perfeito aqui, palavra, vida, corpo e a glória de um corpo comum. Aqui nesse quarto elemento aqui era a glória de um corpo comum, mas nós fazemos uma transformação, porque aqui nesse meio aqui nós vamos ter essas ideia completa, o que fora no paraíso, quando Deus vier a criar o homem em pé e perfeito, o homem ele era a palavra, ele era a vida, ele era corpo, ele era a glória de Deus, ele estava sendo gloriado com Deus. Mas aqui no Cristo não. Aqui no Cristo ele vai ganhar uma diversidade, por quê? Ele vai ganhar essas mesmas ideias que ele poderia ser, mas por causa do Espírito, o Espírito vai deixar um sinal, né, na morte, vai deixar um sinal no nosso corpo emocional, mas aí nós vamos ter os mesmos ideal, palavra, vida, corpo e glória de um corpo comum. Aí o Cristo, se você quiser deixar ele de fora, de uma certa forma, acabou a Guerra Fria, acabou a Guerra Fria, acabou tudo, então vai embora o Cristo, vai embora o anticristo, certo? Aí deixa de ser apenas uma expressão, certo? O que eu quero que vocês entendam com isso, né? Esses dias eu ouvi um uma pessoa falando da rede social que Lúcifer e Jesus não existe. Lúcifer e Jesus não existe. Eu fiquei muito olhando para ele, né, entendendo aquela expressão. Como é que vocês entendem isso? Nós temos um personagem, certo? Nós temos um personagem. Vamos falar de Bruce Lee.
por exemplo, que ele trabalhou, né, em Hollywood e tal, até eu não busquei a entender o fato, o que vier a acontecer realmente. Eu fiquei sabendo pelos outros, não estudei, né, nenhum, né, não nenhum um nenhuma nada, não uma coisa que ele pudesse reproduzir para que possa explicar, né, tem uma expressão correta, né, uma crônica, né, não é uma crônica que se fala, entenda, eu não estudei muito, mas vamos supor que ele tivesse morrido em cena, né, como eu teria ouvido. Vamos supor que ele tivesse morrido em cena. Entenda que aquele personagem dele estava encarnado nele, ele encarnou aquele personagem. Se ele encarnou aquele personagem, ele morreu em cena por um acidente, então ele tinha a vida, aquele personagem tem a vida. Aí as pessoas falam isso é muito, muito, muito o Cristo, o anticristo, todos esses existem, eles são um sinal para que nós podemos evoluir a nossa consciência junto com Deus. Todas essas pessoas que morreram, pai, mãe, filho, todos esses que derramou sangue por religião, defendendo o nome de Jesus. Eu vejo pessoas defendendo o nome de Jesus, brigando, matando por causa de religião, por causa de tudo. Aí as pessoas vêm falando que isso é só um personagem. Olha por essa situação de Bruce Lee para vocês entenderem. Ele era uma personagem até quando alguma coisa disparou nele e veio trazer o corpo dele a óbito, ainda um jovem, né, que tinha uma carreira pela frente, uma carreira promissora pela frente. Entenda isso. Então, não fala que é personagem, não. Eu queria tanto que tudo fosse só uma expressão, sabe? Do jeito que os atos conscientes dominam, ele joga tudo para fora e faz disso uma expressão. Mas não, as pessoas inconscientes, elas estão brigando, elas estão matando por causa de Jesus. Aí você vai dizer que isso é só um personagem? Nós estamos dando a vida para esses personagens. Respeite a vida que as pessoas estão, né, falecendo, o sangue derramado. Respeite, irmãos. Pare de dizer besteira. Se vocês não sabem falar, cala essa boca. Para de dizer coisas que vocês não sabem. Não fala esse negócio de personagem, não apenas não. Se coloca no lugar das pessoas mais carentes, das pessoas que deu a vida aí para um personagem, perdeu a sua vida. Entenda isso. Também eu gosto muito, sabe, hoje eu vejo tanto que é importante, por exemplo, veja uma rede, de TV, né, muito considerado socialmente, né, as pessoas faz críticas sobre ela, mas você já viu que tantos de personagens que ela revelou, né, do diário desse tempo, que as pessoas personagens, novela e tal, mas é uma coisa que a gente podemos considerar a realidade do dia a dia. Acontece isso, tudo que acontece em novela acontece no dia a dia. O cinema, Hollywood, por exemplo, fez um monte de ficção científica, coisas real sobre os últimos tempos, sobre as ideias proféticas das profecias. Então entenda isso, nós queria tanto que tudo fosse uma realidade, que esses personagens não tivessem vida, mas esses personagens eles roubam a vida das pessoas. Não diga besteira, não diga coisas que vocês não sabe. Se vocês não sabem falar, cale essa boca. Vocês estão prejudicando as pessoas, vocês estão desconsiderando o sangue derramado que as pessoas veio a dar essa sua vida para esses, para para essa personagem, né? Aí vocês podem olhar, quer tirar um exemplo maior ainda? Olha pelo Emanuel, certo? Depois que ele morreu, vieram o personagem, mas antes dele morrer ele tinha um personagem, né, digamos assim, que não era um personagem. Não era um personagem, era a realidade de Deus se manifestando com palavra, com a vida, com o corpo emocional. Aí você está dizendo que não tem realidade nisso? Tem Emanuel, tem realidade, tem esse corpo emocional, tem realidade. E quem é que estava lá? Deus estava lá, estava habitado, certo? Estava habitado lá e sofreu as consequências pelos seus pecados, né, pelas suas ideias, aquilo que você pensa que é personagem, só que não é personagem, porque tem pessoas morrendo, tá?
Vamos então para a expressão livre. Eu prolonguei muito essa expressão livre antes de entrar no contexto, mas vamos lá. Ó, da a continuidade do blog anterior. Volte lá e veja e entre nesse contexto para a gente, interagir com todos os blogs diários, né, fazendo essa continuidade, essa interação em nossas consciências. A intimidade é muito bom para se viver e quando você estiver conectado com o corpo íntimo, tudo que estiver fora do espaço do corpo emocional não vai ter muita importância no tempo em que você estiver relacionando esta intimidade. Isto explica a intimidade Isso explica a intimidade, pois ambos estão se permitindo um para o outro e deixando de relacionar interesses de outros corpos emocionais e que esteja no exteriores de corpos, para se realizar neste momento único de consciência única, explicando o corpo emocional a quem está, a quem esta consciência estar conectado, sendo que isto explica o relacionamento conjugal e que o que passar disto vai explicar apenas o interesse de um corpo e outro. Interesse não é intimidade, e sim relacionamento. E este relacionamento pode ser bom ou ruim, e da mesma forma, pois tudo que vai para fora de vossos corpos emocionais são relacionamento e não intimidade. Lembra que num blog, né, sem, não sei se é esse, é o antes desse, ou um que, não sei se é esse, ou antes desse, né? Eu tive falando que a intimidade ela começa primeiramente em nós. Nós temos que reconhecer o que é íntimo para nós, para a gente reconhecer o que é íntimo para o outro, para que a gente podemos relacionar isso. Este contexto ele vai dizer muito bem sobre aquilo que é íntimo para nós, para que nós possamos ter consciência naquilo que possa ser íntimo para o outro. Vamos lá para a expressão livre. Vamos lá. A intimidade é muito bom para se viver e quando você estiver conectado com o corpo íntimo. Vamos supor que eu sou uma consciência de um marido, eu estou conectado ao corpo emocional de minha esposa. Veja, é muito bom, não, ela me entende, eu entendo ela, não tem briga, não tem confusão, não tem nada que possa nos separar nós dois. Nós estamos unidos por um mesmo propósito, pelos mesmos sentidos, nós estamos bem. Imagina o quanto isso é bom, né? Então o texto continua, né? Tudo que estiver fora do espaço do corpo emocional não vai ter muita importância, né? No tempo em que você estiver relacionando esta sua intimidade. Aí o que acontece? Vai para fora do corpo, não tem importância. O que acontece? Eu vejo pessoas correndo atrás de fama para ser alguém. Fama para ser alguém. Interessante. Fama? Será que a fama vai fazer eu ser alguém? O que as pessoas confessam ou deixou de confessar de mim não vai determinar quem eu sou, aquilo que eu sou íntimo, né? Aquilo que eu sou dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, não vai determinar. Ah, esse cara aí é tal, 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 tá bom, né? Ah, as pessoas. Nada que você falar, coisas boas ou coisa ruim, vai determinar quem eu sou. Isso não molda o meu caráter. Fama não molda o meu caráter. Nada disso vai determinar quem eu sou, os meus dons espirituais, nada disso vai determinar. Eu sou uma consciência de realização íntima para mim e para aquelas pessoas que dependem de mim, que estão aqui do meu lado, assim, certo? Ao que vai vir por fora aí, cada um tem que ser íntimo de si e íntimo para aquilo que te importa, que é importante para você. Aí, nisso você vai ter prazer. Eu não consigo ter prazer sobre, né, as ideologia das pessoas. Eu até posso dizer que eu estou feliz por, uma determinada fama, mas essa felicidade não vem por mim, ela vem por Deus. As pessoas estão se realizando, as pessoas estão conhecendo os propósitos de Deus, estão aí eu sim, eu volto para Deus e começo a ser íntimo dele de novo. Ah, poxa Deus, você é aquela coisa mesmo linda, né, sempre, né, amável, adorável, né.
Muito bem, está fazendo tudo correto. Então eu vou sentir prazer em Deus, Deus vai sentir prazer em mim. Aí é o que as pessoas veem por fora aí, são apenas especulação, certo? Ah, sim, apareceu um irmão ali, ele reconheceu meus dons espiritual, vamos relacionar isso. Ele, bom também, não tem problema. Aí o irmão falou para mim: Ah, Samuel, você é uma pessoa muito sábia, né? A palavra que Deus pôs na sua boca me ajudou muito. Eu falei: Obrigado, irmão. Eu estou feliz, Deus está feliz, e é isso que vai fazer uma realidade do mundo, é onde que todas as pessoas conseguem se conectar com Deus e se permitir se realizar dentro dessa grandeza, natureza de Cristo. Entenda? Entenda isso. Existe complexidade para você entender isso. Pega a caixinha separada e começa a separar as coisas para você relacionar isso separado. Não vem relacionando isso de qualquer jeito. Não, que vai dar errado, ok? Então, vamos lá. Vamos ler todo o contexto, porque, vamos lá. A intimidade é muito bom para se viver quando você estiver conectado com o corpo íntimo. Tudo que estiver fora do espaço de corpo emocional não vai ter muita importância no tempo em que você estiver relacionando esta intimidade, certo? Aquilo que é importante para você é sua intimidade. Ela pode começar de você, a importância vem de dentro de você, a sua sabedoria, e depois você vem relacionando as pessoas a quem você ama, ok? Distribuindo isso, importância para todo mundo, respeitando o espaço dela e considerando o que é importante para você é importante para as pessoas também. Aí todo mundo fica realizado, existe um agradecimento, uma satisfação a Deus por isso, uma gratidão a Deus por isso, ok? Entenda isso, é só isso, mais nada. O que passar disso vai gerar falsidade. Entenda isso, é uma complexidade, ok? Isto explica a intimidade, pois ambos estão se permitindo um para o outro e deixando de relacionar interesses de outros corpos emocionais e que esteja nos exteriores de corpos, certo? Para, né, bom, eu acho que aqui não tem muito a explicar, né? Aqui já está dizendo tudo. Eu vou pegar o próximo contexto, mas vamos ler de novo. Para isto explica a intimidade do pois ambos estão se permitindo um para o outro e deixando de relacionar interesses de outros corpos emocionais e que esteja nos exteriores de corpos, né? Essa ideia, mas vamos falar. Essa ideia dos exteriores do corpo, por exemplo, né? Aqui o texto está negando tudo aquilo que vem de fora, porque hoje esse relacionamento anticristo, antissocialismo, então o que é que acontece? O socialismo, o anticristo deixa todo mundo negado, certo? De uma certa forma, mas isso não significa que eu não tenho que ter uma intimidade com um irmão, ter uma alegria sobre nossos conceitos, né, de realização, né, de toda forma. Entenda, existe essas possibilidades. Aí não é tudo, né, vai ficar tudo, né, não é tudo negado. Você vai ter amigos sinceros, vai ter pessoas que vai te relacionar sinceramente, ok? Para se realizar neste momento único de consciência única, explicando o corpo emocional a quem esta consciência está conectado, sendo que isto explica o relacionamento conjugal e que passar disto vai explicar apenas o interesse entre um corpo e outros. Quando eu falei isto explica o relacionamento conjugal, né, eu estou falando dessa ideologia de uma postura, um dom espiritual junto com o corpo emocional, né? Explicando essa dependência, todos os quatro, os últimos blocos, eu estou falando daquelas consciências que é independente, que tem uma sabedoria, de uma sabedoria espiritual, e aquela que são dependentes, que tem que tem uma dependência emocional, tipo aluno, né? Toda a esposa, né, de todas as formas, que de determinada situação, a esposa, igual eu tenho dito, ela se completa com o marido, então eles caem num ambiente só, e é diferente de você relacionar percepção espiritual e percepção emocional socialmente, entende isso? Aí vocês entendem isso dessa forma, ok? Vou voltar aqui de novo. Para se realizar neste momento único de consciência, única explica o corpo emocional a quem esta consciência está conectado, sendo que isto explica o relacionamento conjugal, né? E que passar disto explica apenas o interesse de um corpo e outro. Agora, né?
nós entendemos o que explica o relacionamento conjugal, as diversidades que tem de relacionamento sobre essa ideologia. Agora vamos entender o que é relacionamento de verdade. O que é relacionamento? Ó, o que passar, vamos voltar um pouco aqui. Ó, isto explica o relacionamento conjugal e que passar disto vai explicar apenas o interesse de um corpo e outro. E interesse não é intimidade. Por que interesse não é intimidade? Vamos parar aqui, depois nós voltamos mais para a gente ler tudo completo. Por que interesse não é intimidade? Porque eu estou relacionando uma coisa a que eu tenho que ter ou uma provisão daquilo que eu estou relacionando, eu tenho que ter volta, eu estou mandando para voltar. Vamos supor, vamos falar isso de uma vez para você entender. Você é um empregado e você tem um patrão, você é um empregado, você tem um patrão, você é a pessoa que dependente, é um dependente. Então, se você vai depender, você vai relacionar a uma produtividade para o seu patrão corresponder essa sua produtividade com valores, né, que vai representar a sua economia. Você vê que não é intimidade, é eu dar para me receber. Isto é relacionamento, isso é interesses. Eu estou relacionando interesses, ok? Interesse não é intimidade, e sim relacionamento. Bem explicado, ok? Vamos conseguir em frente. E esse relacionamento pode ser bom ou ruim, e da mesma forma. Tirando aquela ideia que nós falamos do patrão e do empregado, ela pode ser ruim. Quando é que eu posso ser ruim? Sempre quando se aplica a ideia do relacionamento emocional. Nada que é íntimo para você emocionalmente pode ser íntimo para o outro emocionalmente, porque a sua emoção ela é simples de entendimento, simples, ele está no espaço único, representando você apenas uma vez. Essa sua emoção não pode representar outro corpo emocional. Então, quando você faz dessa sua emoção representar outro corpo emocional e dizendo que isso é uma sabedoria, não é uma sabedoria, é uma vaidade, é um orgulho, é tudo aquilo que você está produzindo de coisas negativas e que seja emocionalmente, isso ganha uma complexidade dentro do seu relacionamento. Então, você vai se comportar como uma criança. Certo? Você vai comportar como uma criança. Você vai ter percepção emocional e vai recobrar essa percepção a qual você está dando, que é emocionalmente. Por exemplo, eu fiz uma coisa para a pessoa não fez para mim, né? Ah, eu fiz uma coisa para a pessoa, ela não me retribuiu. Não. Emoção, esses tipos de interesse emocionalmente para você relacionar as pessoas emocionalmente para se retribuir, não serve nem para relacionamento. Vamos dizer isso para você entender. Mas você entendeu o que é um relacionamento? Né? O relacionamento bom é aquilo que representa patrão e empregado. Né? Um corresponde ao interesse do outro. Aí, né, quando é emocionalmente, você vai criar uma ideia dependente. Por exemplo, a pessoa está lá emocionalmente dizendo para todo mundo: eu sou sábio, eu sou aquilo, eu sou sábio, emocionalmente falando. Não tem realidade dessa espiritualidade que ele está falando, ele só está querendo, ele está desejando algo. E você entende que isso é emocional? Não é uma realização deste seu corpo emocional, não é uma realização. É aquilo que ele está querendo que os outros reconhecem, aquela fama negada que as pessoas estão querendo buscar socialmente, que não vai dar certo. Entendeu isso? Não é explicativo isso? E este relacionamento pode ser bom ou ruim. E da mesma forma, pois tudo que vai para fora de vossos corpos emocionais são relacionamento e não intimidade. Muito interessante esse final, vamos ler de novo? Pois tudo que vai para fora de vossos corpos emocionais são relacionamento e não intimidade. Quando eu falo que tudo vai para fora, você tem uma percepção espiritual e não emocional, você consegue trabalhar muito bem, purificando o seu relacionamento social, entendendo aquilo que é emoção para você e fazendo de uma ideia, uma interação sobre aquilo que possa ser e não pode ser, fazendo essas percepção. Entenda que você vai ter uma correspondência de às vezes de uma suposta pessoas que queiram relacionar ao seu sexo, isso já é uma percepção emocional.
certo? E que muitas das vezes a maioria dos relacionamentos hoje, 90% que tem dentro da sociedade é percepção emocional. É aquilo que eu quero que os outros façam, é aquilo que que eu desejo, que é bom, aquilo que eu acho que é bom para o outro emocionalmente. São muitas complexidades. Ele vem nessa postura aqui, certo? É espírito, você vem nessa postura que é uma inconsciência, aquilo que eu relaciono, né, somente esses ideia desses meus corpos emocionais, não, é muita complexidade. Vamos ler de novo. Pois tudo que vai para fora de vossos corpos emocionais são relacionamento, e não intimidade. Eu entendi que é relacionamento, eu transformo tudo em percepção espiritual. Até mesmo para me relacionar uma pessoa a quem eu sou íntimo, por exemplo, a minha esposa, eu tenho que ter uma percepção espiritual. Se eu não tiver uma percepção emocional, eu não vou ter condições de falar não e não vou ter condições de aceitar aquele corpo emocional. Eu tenho que ter 2 consciências, uma para para a minha consciência própria e uma para percepção emocional que seria de outros corpos, porque a minha eu já sei que ela vai se dividir em percepção espiritual e percepção emocional, de forma que essa percepção emocional ela não pode ser a minha, porque o meu corpo é neutro quando se tratando de relacionamento com a minha esposa. Eu estou sentindo aquilo que ela está sentindo, de uma certa forma, certo? Aí entenda. Existe complexidade, existe ambiente, existe relacionamento, né, de tempo, de ambiente, de várias formas de dentro da sociedade, certo? Pegue isso que eu estou dizendo e entenda isso separadamente, em caixinha, em tempo, ambiente, né? Família, patrão, religião, relaciona isso tudo separado, separado. Não faça disso uma coisa, é, sei lá, uma coisa tem que entender ambiente, tudo isso, tudo separado, ok? Não relaciona isso intensamente para que vocês entendam isso. Eu vou para a gente encerrar isso aqui, eu vou dar mais uma explicação. Neste tempo, né, eu fui visitar um local onde que a minha família queria possuir alguns bens. Aí, o que que acontece? Eu vi quanto a pessoa ela tem essa intensidade emocional, ela banaliza tudo que está à sua volta. Ela banaliza os interesses de todo mundo. Ela faz daquela ideia, aquele sonho, vamos falar isso, sonho de emocionalmente de se realizar, ele faz desse sonho uma coisa intensamente, banalizando tudo aquilo que é interesse para o outro. Por exemplo, eu tenho o meu interesse. Qual que é o meu interesse? Né? O meu interesse maior hoje é o trabalho missionário, independente de qualquer coisa, certo? Se eu entendi que as pessoas, de uma certa forma, ela está desprezando, né, eu, de uma certa forma, o que que acontece? Eu separo isso em caixinha, o sonho dele, tudo bem, é sonho seu, mas olha, de uma certa forma, o meu interesse missionário, os tempos que eu tenho que dedicar é para isso aqui e pronto. Aí, o que acontece? Quando a pessoa está intensamente emocionalmente, ela banaliza tudo que está à sua volta, os interesses dos outros, os sonhos dos outros, aí ela vai começar a entender. Olha, você diz que gosta da natureza e agora você já não gosta mais? Aí o que acontece? Muitas das vezes não é o que eu gosto, né? É aquilo que eu evito, aquilo que eu não quero, né? Aquilo que eu não quero relacionar. Não significa que eu não goste da natureza. Eu gosto, só não quero relacionar ela agora. Eu tenho as minhas responsabilidades que eu considero mais importante. Por exemplo, tem muitas coisas que eu gosto, mas eu não relaciono, porque eu tenho que manter a minha consciência ativa dentro de aquilo que eu considero importante para mim. Para me manter tranquilo, íntimo de Deus, né, ou de qualquer outras coisas que eu possa considerar real para mim, de todas as formas. Aí você entenda, não é o que eu não goste. Eu gosto de muitas coisas e não nem por isso eu faço. Eu deixo de fazer muitas coisas que eu gosto.
Eu já venho explicando isso dentro do blog diário direto, certo? Às vezes você fala alguma coisa, né, as pessoas falam: "Ah, você falou que não gosta". Existe tempo determinado de tempo para que eu possa relacionar cada coisa separada, ambiente, cada situações dessa vai ganhando uma caixinha separada para que a gente possa compreender. Você pode gostar de uma coisa e não optar relacionar aquilo que você gosta, para que você mantenha um outro plano espiritual. Por exemplo, mais um exemplo para vocês entenderem. Às vezes eu já vi muitas pessoas que deixaram de dormir, né, para ter uma prioridade sobre os seus recursos financeiros, deixaram de dormir para estudar, para ir para a escola. Ah, não significa que ela não gostava de dormir, gosta de dormir, só que eu estou priorizando, estou relacionando aquilo que é importante. Pessoas que deixaram né, de um descanso ou deixaram de um lazer para colocar em outros lugares para que eles ou colocar em outros ambientes para aquilo que ela considera mais importante. Isso representa estar morto para o mundo, quando você deixa os seus atos emocionais para ganhar um outro tipo de realização, né? Começar de novo, traze trazendo realização de formas diferente. Não é interessante isso? Bem explicadinho, muito bem, muito bom, ok? Se inscreva neste canal se vocês se sentir realizados. Se não sentir, não faça nada. Se vocês não tá compreendendo nada, não tá se sentindo realizado, tá? Não faça nada, deixa do jeito que tá tranquilo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.